Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem? Sou a professora Ivani. Estou de volta para mais um encontro com vocês e hoje com o componente curricular matemática e vamos dar continuidade ao tema da aula anterior, tabelas e gráficos. Na aula anterior, nós construímos juntos tabela e gráfico de colunas simples. Você ainda se lembra para que servem os gráficos e as tabelas? Bom, o gráfico e a tabela são utilizados para registrar dados coletados, ou seja, para registrar informações que coletamos através de uma pesquisa. E o gráfico, ele é fundamental para a compreensão. Então, o gráfico e a tabela, ele tem elementos fundamentais que não podem faltar. Então, vamos lá. Nós temos aqui no gráfico, o que não pode faltar no gráfico? O título, né? No caso aí, quantidade de moedas que Caio possui. Não pode faltar esses números, essa coluna, esses números, porque esses números é a quantidade de votos recebido, no caso aí a quantidade de moedas que Caio guardou. Não pode faltar o objeto que está sendo pesquisado, no caso aí, né, as moedas, os valores das moedas que Caio juntou. E na tabela, do mesmo modo, não pode faltar a quantidade, nem pode faltar o objeto pesquisado e nem pode faltar o título. Então, observe aí, né, que nós temos nessa tabela duas colunas aí na vertical e nós temos aí as linhas na horizontal, ó. Vertical, horizontal. Então, gente, contar e inventar histórias exerce sempre grande fascínio e alegria nas crianças. Você que é criança sabe disso, não é mesmo? Então, quando ouvem ou reproduzem ou inventam histórias, vocês estão enriquecendo as suas experiências e desenvolvendo a imaginação, desenvolvendo a sua linguagem oral, a fala e a escrita. Então, pensando nisso, uma professora do primeiro ano resolveu fazer uma pesquisa, perguntar aos seus alunos quais eram os seus contos infantis preferidos. E ela trouxe para a sala de aula uma enorme quantidade de contos. Esses que estão aí, né? O Pequeno Polegar, Os Três Porquinhos, A Bela e a Fera, Cinderela, Branca de Neve, O Patinho Feio, Peter Pan, João e o Pé de Feijão. Então, ela trouxe essa variedade de contos para que os alunos dissessem quais eram os que eles mais gostavam. E aí, ela foi perguntando e foi fazendo essa anotação em uma folha de caderno. Então, aqui está o resultado desta anotação, né? Quais foram os contos que os alunos votaram, foi João e o Pé de Feijão. E ela utilizou um risquinho para cada voto. Branca de Neve, Cinderela, Patinho Feio e Peter Pan. Feito isso, ela pediu que junto com os alunos organizassem uma tabela. Então, nessa tabela está aí o título, contos preferidos do primeiro ano, e o nome das histórias de voto. Então, vamos ver. João e o Pé de Feijão recebeu quantos votos? Observem a anotação da professora. 4 votos, isso mesmo. Branca de Neve, 7 votos. Cinderela, 9 votos. O Patinho Feio, 3 votos. E Peter Pan, 2 votos. Mas a professora resolveu, junto com os alunos, fazer um gráfico a partir dessa tabela. Então, a partir dos dados coletados nessa tabela, ela resolveu fazer um gráfico e aqui está o gráfico, né? Ela coloriu, para cada voto, coloriu um quadrinho. E aí, aqui nós temos João e o Pé de Feijão com 4 votos, Branca de Neve com 7, Cinderela com 9, o Patinho Feio com 3 e Peter Pan com 2 votos. Então, observem bem essa linha. É importante na hora de vocês analisar um gráfico, vocês fazerem essa linha, porque vai facilitar mais para vocês, tá certo? Então, depois que ela fez esse gráfico, ela passou a seguinte atividade: analisar a informação em gráfico. Os alunos tinham que analisar e responder as perguntas que ela ia fazer. Então, vamos lá, quais foram as perguntas. Qual foi a história mais votada? Então, é só você observar a linha. Qual foi a história mais votada? Cinderela, com 9 votos. A história menos votada? Peter Pan, com 2 votos.
E aí ela quis saber também qual é a diferença de votos entre Cinderela e Peter Pan. Então, Cinderela recebeu 9 votos, Peter Pan recebeu 2, mas eu não quero saber o valor total, eu quero saber a diferença. Quando eu uso a palavrinha diferença, eu vou recorrer a uma operação matemática que nós chamamos de subtração, que usa como sinal de menos. Então, ela fez a seguinte operação: 9 menos 2 é igual a 7. Então, qual é a diferença de votos entre Cinderela e Peter Pan? A diferença de votos é de 7 votos. E aí, ela também pediu que as crianças dissessem quantas crianças participaram da pesquisa. Então, se eu quero saber o valor total, eu vou somar todos os votos. 3 mais 2 mais 9 mais 4 mais 7 é igual a 25. Isso mesmo. Então, nessa turma tinha 25 alunos e essa pesquisa foi realizada com os 25 alunos. Agora vamos ver o que você aprendeu. Observem esse gráfico que está aí, né? Observem esse gráfico da fruta preferida das crianças do primeiro ano. E aí, de acordo com esse gráfico, vamos preencher essa tabela ao lado. Observem o gráfico e vamos preencher a tabela. Então, quantos votos recebeu a banana? Isso mesmo, 6. A laranja, 4. A maçã não tem o número, mas observe que a barrinha fica entre o 0 e o 2. Quem é que fica entre o 0 e o 2? Isso mesmo, o número 1. Então, a maçã recebeu 1 voto. E a uva recebeu 4 votos. Vamos para mais um outro desafio. Observem aqui esta tabela, né? Essa tabela aqui é a aceitação da merenda escolar, né? Foi feita uma pesquisa sobre qual era, se os alunos gostavam ou não gostavam da merenda escolar. Então, com base nessa tabela, vocês podem pausar o vídeo e responder. Com base nessa tabela, 10 crianças disse que gostavam. 5 crianças disse que às vezes e 8 crianças disse que não gostavam. Então, de acordo com essa tabela, qual é o gráfico que está presente as informações da tabela? É o gráfico A ou o gráfico B? Isso mesmo, é o gráfico B. E aí, galerinha, gostaram da nossa aula de hoje? Pois se vocês gostaram, vão lá no canal, deixe seu like, um beijo e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.